Olá, graças a Deus sempre por mais um grande dia, como sempre uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre poderoso poder compartilhar essa mensagem, essa palavra que vai edificar e transformar e restaurar totalmente as nossas vidas, que Deus nos prometeu realmente vitórias e respostas, milagres, mudanças, transformações sobre as nossas vidas. E quanto mais assim cremos e confiarmos e acreditarmos e tomarmos posse disso, Deus há de nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Ontem nós lemos sobre as regras, as leis, de qual o dia santo em si deveria ser santificado. E aqui agora fala sobre a recompensa da obediência e também o castigo pela desobediência. Então, Levítico 26. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guarde os meus sábados e reverencie o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês a chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. E estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Olha como é lindo, como Deus, Ele ordena a bênção, quando a pessoa é obediente à sua palavra, às suas determinações, porque nada pode nos impedir. 5 de vocês, olha só, vão perseguir 100. 100 de vocês vão perseguir 10.000. E os seus inimigos cairão a espada de vocês. Quer dizer, se você for lutar, você vai guerrear, você vai vencer. Sempre, se Deus está conosco, nada vai nos derrotar. E eu me voltarei para vocês e os fareis prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão de se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. E estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem mais escravos diante deles. E quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Olha como Deus, Ele fala pela sua palavra, como Ele se manifesta, como Ele é poderoso. Porque Ele diz que vai dar espaço quando você se livrar daquilo que é velho, para dar espaço para uma nova colheita. Não podemos ficar nos apegando, nos agarrando às coisas já passadas, mas ver coisas novas, coisas poderosas no Senhor, porque Ele vai fazer multiplicar. Não adianta ficar guardando o maná, porque o maná ele tinha um tempo, era só para aquele dia. E Deus fala de bênçãos, prosperidade, que vão realmente nos multiplicar dia após dia. Então é confiando, é acreditando, é tomando posse. Ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que vocês jamais fossem escravos deles. Vou quebrar as traves do jugo que os prendia, e vou fazer você andar de cabeça erguida. Porque eles andavam de cabeça baixa, oprimido, deprimido, sem saber o que sentido da sua vida, o que deveriam fazer. Mas olha só também do 14 agora em diante. Mas se vocês não me ouvirem, não puserem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos, e forem fiéis à minha aliança, então assim os tratarei, e trarei sobre vocês pavor repentino, doenças e febre que tirarão a sua visão e definharão a sua vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos, e os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém o estiver perseguindo. Olha só que loucura que é
Uma pessoa que se encontra tão abalada, entristecida, ela vai realmente fugir se ninguém a estiver perseguindo. Olha só a loucura que haverá sobre pessoas que desobedecem à lei do Senhor. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará a sua colheita, nem as árvores da terra darão o seu fruto, porque a terra não lhe dará colheita, nem as árvores da terra lhe darão o seu fruto. Olha só, o céu vai se fechar, a terra vai ficar como se fosse um bronze, não vai ter como dar frutos, a semente não vai cair em terra boa. Por mais que possam tentar fazer, se esforçar, vão ser envergonhados. E se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais. Então, quer dizer, bem-vindo mais 7 vezes, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarei com seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. E se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança, quando se refugiarem em suas cidades. Eu lhes mandarei uma praga e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão pão num único forno e repartirão pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. E se apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos. E se nós já temos relatos, numa guerra, que realmente uma mulher deu o seu filho para comer o outro, e enfim, porque a fome era tanta, e assim, o quanto o pecado pode levar a pessoa a uma destruição. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas, e destruirei os seus altares idólatras. Despedaçarei os seus altares de incenso, e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos, e rejeitarei vocês. Deixarei a cidade de vocês em ruínas, e arrasarei os seus santuários, e não terão prazer em aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei sobre vocês entre as nações, e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos, enquanto estiver desolada, enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam, que não fizeram o que for ordenado, mandado. E quanto aos que sobreviverem, eu lhe encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levará pelo vento e os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão como se ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros como se fugindo da espada, sem que ninguém os estivesse perseguindo. Vejo que como uma loucura que haverá sobre muitas pessoas. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Você vê que uma folha caindo, já ali vai levar, que foi levada pelo vento, vai colocar a pessoa em fuga. Olha só que loucura. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados, e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, a sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar, olha como Deus ele nos ensina muito, Se o coração obstinado se humilhar e lhe aceitar o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra que por ele será abandonada.
e desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolada. Receberão os castigos pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. E apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei, para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança dos seus antepassados que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles, pois eu sou o Senhor. São esses os decretos das ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Então, olha só que coisa fantástica, né? Quando a pessoa obedece, como que as coisas fluem, elas prevalecem, vencem, conquistam, ainda que venham situações tão adversas, mas ela sempre está vencendo, prevalecendo, avançando, conquistando. Como o próprio Davi disse que um dia ele foi moço, um dia ele foi velho, nunca viu um justo desamparado, muito menos a sua descendência mendigar o pão. Ainda que Davi pecou, ele errou, falhou, ele deixou realmente algumas coisas entrar em seu coração, se orgulhou, ele deixou realmente que o desejo da carne falasse mais alto, enfim. E aí tantos outros casos, tantas outras histórias bíblicas, enfim, o rei Uzias, quando se exaltou, essa questão que eu falei de uma mulher que ofereceu o filho para comer hoje e depois comer o outro no outro dia. Situações como essa aconteceu na Bíblia. E nós precisamos sim ter esse entendimento. Quantas situações hoje nós não conhecemos, mas que existe tanta desgraça de repente aí no mundo aí fora, infidelidade do mundo aí fora, situações no mundo atual de hoje. Quantas situações tão diabólicas estão ocorrendo, acontecendo em muitos lares, casas e famílias. Crianças que são realmente violentadas, crianças que são realmente levadas como cativas, levadas para ser realmente prisioneiras, de repente até de forma aí no mundo de fora, como tem tantas outras desgraças, atrocidades, enfim, as drogas, a prostituição e vai. É uma lista assim interminável de desgraças, de doenças, de problemas, de dificuldades, por as pessoas não obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, não faça ídolos, como diz a palavra. Então, hoje a idolatria pode ser tantas coisas, mas tantas outras coisas, não somente uma imagem. E, enfim, nós precisamos então estar atento a isso e fazer tudo conforme Deus ele se agrada, para que nós possamos realmente viver o melhor dessa terra. Deus é amor, porque se a pessoa se arrepender, como nós lemos, se ela semente se arrepender, se humilhar ao seu Deus, Deus ele perdoa, Deus ele releva todas as coisas, ele não se lembra mais do seu pecado, ele ordena as bênçãos, enfim. Então é questão de ter um coração arrependido, um coração que o agrade de verdade, para que ele possa nos surpreender e nos abençoar ainda muito mais. Amém? Nós possamos ter esse entendimento, essa revelação e viver segundo a sua palavra, sempre em nome de Jesus. Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de estarmos na tua presença e saber, meu Deus, que só o Senhor tem o poder de abençoar e consagrar totalmente a nossa vida. Como está nesse fundinho, meu Pai, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o meu mestre, meu Deus, o mestre que levantou até esse homem chamado Lázaro, que canta e louva ao Senhor, adora o Senhor. É meio aquele que ele viu no passado, meu Pai, tantas coisas erradas, enfim, e o Senhor tem o poder de mudar qualquer pessoa, aquele que se encontra em uma situação tão vil, tão desprezável. Meu Deus, o Senhor tem o poder sim de surpreender, abençoar e levantar a cada um de nós, assim como o Senhor fez comigo e assim tantos outros, que o Senhor faça, meu Pai, através dessa palavra. Eu peço a tua bênção, nos consagra, nos abençoa, nos prospera, meu Deus, perdoe sempre as nossas falhas, pecados errados, meu Deus, porque nós somos errantes em meio a esse mundo, meu Deus, perfeito só foi o Senhor que neste mundo para nos dar o exemplo, como deveríamos ser e proceder. Então que a tua presença ela venha reinar, que o teu Espírito Santo venha reinar sobre nós de forma muito especial. Então peço esta bênção, o teu poder sobre nós, para que possamos crescer, evoluir e avançar no Senhor, prosperar ainda muito mais. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Lembre-se, o que você precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, nossas orações, e que essa paz interna de Deus, ela venha reinar em vossa alma e em vosso coração sempre, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe muito e prospere muito pelo poder da fé, em nome do Senhor Jesus.